Fala galera, Marcelo Forlani aqui, temos mais uma convidada especial aqui para falar de um filme que está indo para Veneza. Estreante, Mariana Brennan, estreante em ficção, né? Já temos aqui os documentários e a gente vai falar um pouquinho sobre Manas. Mariana, brigadão por vir aqui falar um pouquinho desse projeto que é lindo, mas muito pesado. Eu queria entender como que você conseguiu fazer, porque Manas mexe numa ferida que a gente tem, né, muito forte para muitas pessoas. É uma realidade doída, né? Primeira coisa, obrigado por ter vindo aqui, bem-vinda. E eu queria falar de Manas. Antes de mais nada, eu queria entender como que Manas foi parar em um dos maiores festivais de cinema do mundo, que é Veneza. Só isso. Só isso. Apenas. Bom, primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui. Estou super feliz. É muito bom para o filme também, para o Manas estar aqui. Foi uma longa jornada, assim, é um projeto de 10 anos. E como ele chegou em Veneza, eu acho que é um reconhecimento do trabalho, acho que do resultado desse trabalho, do filme, da qualidade do filme, mas também de um trabalho muito intenso que a gente fez de internacionalização do filme, né? A gente sabe, não é fácil ser selecionado para um festival como Veneza, Cannes, Berlim. Então, desde 2019, a gente foi a primeira vez para Berlim, no mercado, quando a gente não tinha filmado ainda estava em roteiro, então apresentando para agentes de venda, curadores de festival. Então a gente foi fazendo esse processo ao longo de 4 anos. Fomos para Cannes agora, no início do ano também. Com ele já quase pronto. Com ele já pronto. Com ele já pronto, com corte, mostrando para algumas pessoas, né? Foi assim. E aí a gente inscreve, enfim, tem essa, né? Quando você tem, no caso, um agente de vendas internacional já conectado com o filme, isso te ajuda muito, né? Ou no caso de Cannes, por exemplo, um coprodutor francês, né? Coprodutores, a gente teve um caminho mais longo, assim, mais difícil de conexão, porque também eu acho que é uma coisa particular da minha trajetória, eu nunca fiz um curta de ficção. Então, acho que uma coisa que ajuda também, né, na carreira dos diretores e, né, da conexão com os festivais é de ter começado com curta, ido com curta, ganha prêmio, e aí os festivais querem ver seu filme. Quando você faz uma estreia de longa-metragem, tem esse interesse. E eu não tinha essa trajetória, assim, então foi um caminho que a gente precisou abrir de conexão também, e aí no final é isso. Acho que a qualidade é o filme que também se faz presente ali, a força do filme para conseguir uma seleção, e muitas pessoas próximas, né, dando força, ajudando e fazendo essas conexões e estando junto. Você tem os nomes de peso, tem os Dardenne junto. Como que foi essa conexão com eles? Com os Dardenne foi uma conexão muito, muito especial, muito orgânica, assim, e surpreendente, assim, lá na Europa, né, todo mundo, como que vocês conseguiram produção associada dos Dardenne? A Mostra de Cinema de São Paulo, eu acho que 2017, eles fizeram, junto com a SP Cine, uma espécie de tentativa de mercado e trouxeram produtores e distribuidores para rodadas com diretores, e a gente tinha Manas ainda em desenvolvimento com uma primeira versão do roteiro, primeiro ou segundo tratamento do roteiro. E a Delphine Thompson, que é a produtora dele, estava nessa rodada. A gente apresentou o filme para ela, ela se conectou imediatamente. E a gente começou a se corresponder, e com um desejo, inclusive, na verdade, eles queriam fazer uma coprodução com a gente. E aí, nosso coprodutor é português, que é o Luiz Galvão, da Fado Filmes, e a gente não tinha um coprodutor francês. O Brasil não tem acordo direto com a Bélgica. Então, a gente não conseguiu fazer oficialmente e eles acabaram assinando como produção associada. E a gente ficou esse processo todo. Eles deram notas no roteiro, participaram, acompanharam a montagem. Um processo muito, muito incrível, muito rico também ter eles por perto. Eu vi que na criação do roteiro, tudo começa de uma ideia de fazer mais um documentário. É isso? Exatamente. E daí você vai desenvolver, você vai vendo que, calma, documentário é uma coisa que a gente não vai conseguir mostrar. Porque, né, a gente está falando
de crimes contra meninas, de 13 até 9 anos, que são abusadas, e dentro de casa sempre, né? Que é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil. E daí veio essa ideia justamente de criar uma ficção muito real, né? Como que foi? Quanto tempo foi de desenvolvimento desse roteiro? Quando você teve esse estalo, né, de justamente transformar isso em ficção? Olha, um projeto que começou, o primeiro edital que a gente ganhou em 2014, e a gente está lançando o filme em 2024. Então são 10 anos de projeto e 8 anos de trabalho intenso no roteiro. Durante a filmagem também, mexendo e ajustando ali. Acho que esse processo de feitura do roteiro, ele nunca terminou, assim. Ele aconteceu até a filmagem. E começou com uma ideia de documentário de denúncia, que seria o mais natural, assim, quando eu fiquei sabendo dessa situação de exploração sexual dessas crianças. Isso foi em 2013. Eu estava lançando o documentário do Brenan, aqui em São Paulo, e num almoço com a Fafá de Belém, que é paraense e uma amiga, ela me contou. Eu nunca tinha ouvido falar dessa situação de abuso e exploração sexual de crianças nas balsas do Rio Tajapuru e do abuso intrafamiliar, né, que tem uma taxa muito grande no Pará, no Brasil e no mundo. O abuso intrafamiliar é algo que realmente a gente precisa falar sobre e quebrar esse tabu, porque é um dos mais difíceis, né, da gente lidar com, porque, como você falou no começo, é muito dolorido e acontece dentro de casa, né? E muito silenciado. É muito difícil você falar sobre isso, porque acontece com pessoas que você confia, geralmente com pessoas da sua relação, que deveriam te proteger, que estão ali do lado. Então, e eu fiquei muito mexida, muito tocada, muito comovida e decidi fazer um documentário de denúncia. E logo no início da pesquisa, assim, em 2013, já começando, entendemos que seria impossível fazer um documentário, porque não dava para expor essas crianças a uma segunda violência, e estava abrindo um edital do Fundo Setorial de Desenvolvimento de Roteiro, que infelizmente eu acho que não existe mais, mas é realmente algo fundamental, eu acho, para o nosso cinema, para o desenvolvimento do cinema brasileiro. E a gente inscreveu... Laboratórios também? Não, eles davam uma verba para a gente fazer pesquisa e desenvolver roteiro, o que é muito maravilhoso, assim, porque é muito difícil você conseguir fazer um investimento nesse momento do roteiro. E a gente inscreveu e ganhamos o edital em 2014. Então, assim que essa verba foi liberada, a gente fez uma viagem para o Marajó, a primeira viagem para o Marajó, com a Antônia Pellegrino, que fez o primeiro tratamento do roteiro, junto com a Camila Agostini, a Laura Liuzzi, pesquisadora, e fizemos uma viagem para o Marajó, percorrendo, né, partindo de Melgaço e de Breves, das duas cidades, onde tem um alto índice de abuso intrafamiliar, e percorrendo o Rio Tajapuru, nas comunidades ribeirinhas, aonde acontecem, né, a exploração nas balsas ao longo desse rio. Fizemos um primeiro tratamento de roteiro e depois eu continuei aprofundando nas questões e na complexidade do tema, né, dos personagens, como que, né, uma criança, né, pela perspectiva dessa criança, como que ela se sente, quais são as consequências disso e acho que a pergunta que você fez no início, né, como fazer um filme sobre esse tema tão difícil, assim, desde o início estava muito claro pra gente no roteiro que não teria nenhuma cena de violência, nenhuma cena de, né, expositiva sexual. Acho que é um filme feito por uma mulher também, né, pelo nosso olhar, né, uma criança, eu tinha uma preocupação muito grande com isso, e de trazer empatia do espectador, assim. Já é um tema muito silenciado, que as pessoas não, né, é difícil falar sobre isso, é difícil olhar para isso, então como convidar o espectador e segurar ele durante 1h30, durante essa trajetória, assim. E para mim esse era o maior desafio, assim, esse filme ele precisa ser, você precisa conseguir assistir ele e se comover e, né, acompanhar essa menina nessa trajetória e que isso cause, né, reflexão e transformação no espectador. Mas foram sobre o roteiro, assim, eu acho que o filme, acho que a densidade, a delicadeza, né, toda a construção narrativa, emocional, psicológica, desenho de som, fotografia, isso tudo vem de um pensamento assim do roteiro, desses anos todos que a gente conseguiu se dedicar e se debruçar. Depois com Felipe Scholl, Marcelo Grabowski, que também 2 roteiristas, a gente trabalhou durante 5 anos nesse roteiro. Fizemos o laboratório, fomos convidados para participar
Sam Spiegel Film Lab, que é o laboratório de Jerusalém, eles convidam os projetos. Isso também já resultado de uma viagem para Cannes para apresentar o projeto e do apoio do Cinema do Brasil também com as conexões. E a gente participou desse lab, teve um consultor maravilhoso, que é o Thomas Heiler, que foi curador de Berlim. E a gente... Legal. Eram 3 módulos, assim, ao longo de um ano. Você se encontrava 3 vezes e desenvolvia esse roteiro. E eles aceitaram a gente, porque esse lab geralmente são 2 pessoas, só roteirista e diretor e produtor. E nós éramos um time de 4 pessoas, junto com a Carolina Benevides, que é produtora do filme e co-roteirista. E esse foi muito... assim, foi fundamental, assim, esse mergulho junto com eles. E aí ganhamos o Emerging Filmmaker Award do Jerusalem Film Lab, que também ajudou a gente nessa internacionalização no caminho. E aí o roteiro estava pronto para filmar. Foi a partir desse roteiro que a gente filmou Humanas. E eu queria, a primeira coisa parabenizar, tem isso que você falou que é muito importante. Por ser um filme feito por tantas mulheres, com a mão de tantas mulheres ali, ele mostra realmente com muito respeito, carinho e empatia as meninas que estão ali. A gente vê outros filmes que mostram... eu estou lendo um livro, exatamente, passado aí no Pará, que descreve de uma forma muito dura essa realidade. E que eu falo assim, putz, eu não quero ver isso, sabe? Eu não quero ficar... Eu sei que essa realidade existe, mas eu não quero. E, assim, você mostra de um jeito... Tá ali, mas sem mostrar. Né? Tipo, isso, no olhar, no jeito que a Tiele, uma hora, ela tá brincando de boneca, toda feliz, dançando. Depois você vai ver que ela tá retraída, ela tá dentro de uma concha, ela tá se fechando pro mundo. Nessa sutileza, assim. E isso, eu acho que essa visão feminina faz essa diferença que é fundamental, que eu queria ver mais, porque, sério, eu tenho uma filha de 12 anos, então, assim, a dor que eu vi a Tiele sentir ali, tipo, eu não quero jamais que minha filha passe por nada parecido, e infelizmente essa é a realidade que a gente vê se repetindo, né? A gente sabe que isso acontece. Eu queria saber como que foi para vocês... E depois filmar, vocês tiveram, e até também durante a pesquisa, assim, vocês tiveram dificuldade de conseguir colher depoimentos, na hora de filmar, vocês tiveram, tipo, na hora que vocês falavam o que vocês estavam fazendo ali, tinha gente que falava assim, olha, melhor você não ir por aí, toma cuidado, tal, como que foi, tipo, os medos que chegavam para vocês, se é que eles chegavam na hora de produção? Eu acho que durante a produção a gente teve um cuidado muito grande. Primeiro que, né, você fazer essas viagens para o Marajó e pegar um barquinho, né, e percorrer o rio Tajapuru tem uma questão, né, de segurança, enfim. A gente teve um cuidado muito grande com a equipe que estava fazendo a pesquisa, os roteiristas e quem estava, né, nesse início do projeto, mas a gente foi muito bem acolhido, assim. A gente teve a personagem da Dira, ela é inspirada na irmã Maria Henriqueta, que é uma mulher maravilhosa, defensora dos direitos humanos e das crianças, e ela faz um trabalho, tem uma atuação muito importante, né, contra a violência de crianças e adolescentes, tráfico humano, o abuso, e o delegado Rodrigo Assunção, que era do Marajó, então eles receberam a gente, o delegado Rodrigo fez a primeira viagem, na segunda já tinha uma outra delegada que estava combatendo pirataria, então ela nos acompanhou, então a gente teve sim essa preocupação, e também de uma escuta muito aberta e muito profunda, de ouvir as pessoas da região e que passavam por isso, assim. Então, a gente não encontrei dificuldade de conversar com assistentes sociais, com pessoas envolvidas que né, cuidaram dessas crianças. Então, Humanas é todo inspirado, né? Claro que tem um tanto de ficção, obviamente, de construção, mas ele é inspirado em relatos de mães, né? Porque, assim, acho que conversaram comigo, todos eram pessoas, mulheres mais velhas e não crianças, né? Não conversei com nenhuma criança, mas os relatos que a gente ouvia de assistentes sociais e de conselheiros tutelares e de pessoas envolvidas no cuidado com, né, com essas crianças e adolescentes. Então, a gente não encontrou nenhum tipo de restrição ou de, né,
né, deles, muito pelo contrário, assim, eu vi uma vontade, né, de falar e de pedir ajuda e a gente teve só um cuidado para, inclusive de não divulgar, né, de assessoria, assim, agora que a gente está começando a falar sobre o filme. Então, assim, para proteger e permitir que a gente pudesse fazer o que a gente acreditava e que achava que era necessário no filme, inclusive durante a filmagem, a gente não divulgou que a gente estava filmando, aonde a gente estava filmando, porque a gente sabe que, né, tem questões, principalmente nessa parte da exploração sexual nas balsas, que já se tentou, né, criar em CPIs e, né, para impedir isso, que é uma questão que passa por, né, coisas maiores aí, políticas e... Então, a gente teve esse cuidado. Você me perguntou outra coisa também na filmagem, né, quando estava... Sim. E aí eu acho que isso passa também um pouco da preparação do filme, a experiência que a gente teve, tanto da equipe que veio fazer o filme, lendo o roteiro, era, nossa, a gente precisa fazer esse filme. Foi um projeto muito lindo mesmo, de propósito, assim, as pessoas que se envolveram foram escolhidas com muito, muito cuidado, assim, muito carinho, e se conectaram no projeto, então toda a equipe estava muito comprometida, e eu acho que muito feliz de estar trabalhando num projeto que eles acreditavam, com uma causa que eles entendiam que era importante ser falado e ser lançado à luz. E nos atores, nas crianças, que a gente também fez um casting todo de crianças locais, né, que moravam ali em Belém e nas ilhas ao redor, a gente teve um cuidado muito grande de... Os pais sabiam sobre o que o filme era e precisavam saber e permitir que os filhos participassem. Mas a gente teve muito cuidado ao contar sobre o que era o filme e que tipo de detalhe, que tipo de informação era dada. Então, a Carolzinha, que tinha 11 anos, né, a idade da personagem, ela não fazia nenhuma cena que tinha, né, alguma questão mais pesada, densa de abuso. Então eu não contei para ela o que ela estava fazendo. A própria Jamília, assim, a gente teve muito cuidado assim na preparação. O René Guerra fez isso com muita responsabilidade, assim, muita ética. Então a gente fez workshop com elas, conversamos, até escolher quem seria a protagonista, entender qual era a maturidade emocional dela, onde ela estava nesse lugar, tipo de experiência que ela tinha tido. E a Jamile, por exemplo, ela cena da caçada, que é um abuso, ela não sabia o que acontecia ali. Então, o que a gente não precisou falar, eu trabalhei isso num lugar simbólico junto com o René para trazer a emoção da personagem. Ela está presente ali, preenchida de sentimento, mas sem que a gente precisasse ir além de um lugar que não fosse extremamente necessário. E isso para mim era muito importante, porque eu acho que não dá para fazer um filme sobre abuso tendo uma atitude, né, que não seja absolutamente respeitosa e cuidadosa com todos do que estão nesse processo. É isso, é uma violência, mas ela não precisa ser uma violência gráfica para você mostrar que essa violência está acontecendo. Você não precisa ver o Irreversível com a Mônica Bellucci para entender o que aconteceu ali, né? Tipo, é isso. Eu gostei dessa sensibilidade que vocês tiveram ali. Eu queria falar um pouquinho mais da Jamile. Como vocês fizeram nessa busca com várias crianças, várias pré-adolescentes ali, como que vocês acharam na hora que você bateu o olho e falou assim, nossa, é ela? Tipo, ela é ótima, né? Ela é maravilhosa, né? Muito boa. Ela é incrível. Foi uma pesquisa de 1 mês, 2 meses, eu acho, de produção de elenco. A Ana Luísa, que fez essa direção de elenco junto com produtores locais também. A gente selecionou mais ou menos... Vocês abriram para escolas? Para tudo. Abriram para escolas, escolas de teatro, de criança, escolas. A Amanda, que fez também a pesquisa local, ela fazia um trabalho social em comunidades, então ela pesquisou, assim, foi uma pesquisa muito abrangente, assim.
e a gente fez um workshop, pré-selecionamos algumas meninas que teriam um perfil da Marciele e fizemos esse workshop com elas. E a Jamile se destacou desde o primeiro momento que a gente conheceu, mas foi como eu te falei, a gente precisava entender como que essas crianças ficavam à vontade mesmo no processo, na interação, trocando, porque eu acredito que tinham talvez 2 ou 3 só que já tinham tido alguma experiência com escola de teatro, mas do elenco principal, nenhuma delas tinha feito nada de atuação ou que tivesse familiaridade com esse universo. E daí a ideia é, tipo, vocês não tinham um roteiro para decorar, tipo, vocês iam deixando a coisa o mais natural possível do dia a dia delas ali, né? Como você falou, tipo, você não tinha, você fazia documentários. Para dirigir uma ficção, você trouxe pessoas que trabalhavam com atores, né? O René, a Ana Luísa. Como que era essa divisão para vocês ali? E fala um pouquinho mais da importância deles justamente no trato com os atores. Quanto que você trabalhou daí pegando com os atores adultos? Quanto que você também conseguiu trocar com eles? Quanto que você aprendeu como direção de ator agora? Não, foi maravilhoso. Esse era meu grande desafio e o que eu estava mais instigada assim, a fazer, né? Em como conseguir criar esse universo, esse ambiente, conectar os atores, né, com a experiência, com as crianças, e conseguir filmar ainda com um valor documental de verdade, assim, que são as minhas referências de filmes e, né, do tipo de filme que me atrai, que me estimula, que me provoca, e que eu achava que esse tipo de linguagem era importante nesse filme, você assistir sentindo que você está vendo a vida desenrolar ali na sua frente, assim, que esses personagens são reais. E o trabalho com o René foi maravilhoso, ele é um preparador, assim, muito, muito, como eu falei, já sensível, responsável, com uma conexão com os atores, assim, um processo muito, muito delicado. Então, a gente fez uma preparação depois de selecionar o elenco infantil, juntamos o elenco infantil com o elenco adulto, com a Fátima e com o Rômulo, e fizemos um mês de preparação, de vivências com ele, na locação, na casa, para conectar essas crianças e ter essa vivência mesmo de família. E eu participei desse, né, o René fez a preparação intensa e eu participei com ele em alguns momentos durante essa preparação, entendendo ali como é que estava funcionando aquela dinâmica, que tipo de registro, e depois isso e no set foi muito especial. O Rômulo é um ator muito experiente, né, que tem uma técnica assim muito muito precisa, ao mesmo tempo muito sensível e muito poroso. Ele e a Fátima também ajudaram muito na condução com as crianças, assim, conectá-las, engajá-las. A gente filmava ali como se fosse um teatro ali, a cena acontecia e a câmera estava pronta e a gente ia acompanhando eles. Isso era uma coisa para mim muito importante. Acho que esse resultado está no filme. Mas desde o processo de elenco que você perguntou da Ana, eu acho que a Ana tem esse olhar, né, com não atores e com uma atuação também mais naturalista, e então a gente teve uma conexão muito forte ali. Ela entendeu exatamente o que eu estava buscando, o que era importante para o filme, e a gente teve uma parceria desde o momento de escolher esses atores, os não atores, de entendê-la nessa, assim, será que essa criança, né, consegue mesmo, né, segurar um processo de filmagem, e, enfim. E na escolha dos adultos, a Dira Paz, né, que é a nossa atriz maravilhosa, paraense, uma mulher incrível e super conectada com essa causa. Ela está no filme desde o início, desde o primeiro edital do Fundo Setorial, assim, ela apoiou o projeto e está com a gente desde o início. A personagem da Areta foi escrita para ela. E depois veio o Rômulo com a minha ideia, que eu troquei muito com a Ana, é que geralmente você tem né, o abusador, ele é
a pessoa que você confia. Então, eu não queria que fosse um ator que você olhasse e você falasse, ah, não, esse é o cara. O perfil do cara, cara de bandido, exatamente. Era muito importante que fosse um ator que tivesse força, mas uma delicadeza, uma fragilidade, que conseguisse transitar por essas, né, diferentes, né, emoções, assim, e universos. E o Rômulo foi, né, unânime, assim, na sugestão da Ana, que achei muito, muito perfeito, assim, se encaixou. E ele assim, mergulhou no personagem, entrou no processo todo com uma verdade, assim, uma entrega, uma confiança, assim. Eu pude contar com uma confiança muito absoluta, assim, de todos os atores, porque é isso, é um tema muito difícil, como experimentar certas sutilezas e delicadezas. E aí, quando você perguntou o meu trabalho no set com eles, né, é isso, assim, né, que olhar que o Rômulo vai dar nessa hora, assim, vai ter um pouco de desejo para essa menina, não vai, ele vai, sabe, então são muito delicado isso tudo. A mãe também, a Fátima, que a gente, né, descobriu num teste também, foi arrebatador. O teste que ela fez pra gente, eu terminei muito emocionada. E ela também foi de uma coragem, assim, muito, muito impressionante. E foi isso, assim, acho que foi um set muito cuidadoso, muito amoroso, respeitoso, de confiança. E a gente pôde experimentar ali dentro essas diferentes sutilezas, assim, nuances desse assunto que é muito complexo, né? Lá fora, quando você vai fazer um filme, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é achar um nome forte. Sabe, você vai fazer alguma coisa, a partir do momento que você conseguiu, sabe, o Tom Cruise para fazer, você vai conseguir o sinal verde para o filme entrar em produção e tudo mais, buscar outros atores e tal. Aqui, como você falou que a Dira Paz foi um pilar, parecido com isso, assim. Foi. Como que tá funcionando as engrenagens para fazer cinema aqui no Brasil, assim? Isso, ter a participação de nomes conhecidos, de rostos conhecidos, ajudam. Hoje é mais importante você conhecer pessoas do meio empresarial. A gente passou por um momento muito difícil para quem vive de cultura, recentemente aqui no Brasil, com o último governo. Como que você está vendo agora esse momento que a gente está para continuar fazendo... A gente não tem indústria do cinema, a gente tem pessoas que fazem cinema, mas indústria a gente não tem ainda, né? Não tem ainda. Eu acho que são caminhos diferentes, assim, né? A gente falar da produção de filmes, produção brasileira independente de filme que vai através dos editais, que é a realidade da maior parte dos cineastas brasileiros, e do streaming. Agora é um outro universo completamente diferente. Então, acho que partindo para um lado de streaming, que eu nunca fiz, mas entendendo o que está acontecendo nesse momento, sim, você tem um nome, né, de um diretor importante, um produtor, né, atores importantes, com seguidores ainda, porque agora ainda tem essa questão dos seguidores. Isso faz uma diferença, mas num filme como Humanas, por exemplo, que a gente começa né, buscando editais e escrevendo projetos, eu acho que o que conta, em primeiro lugar, eu acho que é a história e a relevância da sua proposta, mas ter a Dira Paz, ter um produtor que é pontuado, né? São muitas questões burocráticas, você ter contato como produtor também, com empresários e com empresas que possam financiar, porque não adianta também só aprovar na Lei Rouanet e você não ter como captar, mas é importante também, né, os editais, né, agora, enfim. A gente estamos voltando aí, acho que é super importante, né, que agora a gente volte a ter todas as leis de incentivo e as maneiras de financiamento, que a gente não fique só dependente também da Lei Rouanet, né, Fundo Setorial, e enfim, tem agora a Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo. Eu acho que esse mecanismo de fomento é muito importante que seja investido assim firmemente nesse momento por esse governo, para que a gente comece a se restabelecer, né?
Comece e continue, né? E continue, exatamente. Depois de Veneza, quais são os planos seus e para o filme? O filme estreia no Brasil ainda esse ano? Então, nosso plano é ir para os festivais brasileiros no segundo semestre. Também mostra, Festival do Rio. E depois fazer o lançamento no circuito comercial, que a gente ainda está entendendo qual vai ser o período. Ainda não temos nada. E para você já tem um próximo projeto? Não vou pedir para você falar qual, até porque dá azar, né? Mas tem. Eu quero entender como que você trabalha, porque assim, eu vi dizer que tem gente que gosta de focar. Não, meu próximo projeto é esse. Agora tem gente que gosta de ter 10. Fala assim, eu trabalho um pouquinho aqui. Opa, peraí, estão falando bastante desse tema. Então é esse aqui que eu vou fazer agora. Como que é o seu projeto, o seu jeito de criação? Eu acho que é um pouco mais focado. Tá. Mas já tem coisas novas aí? Tem, tô pesquisando. Eu tenho projetos de documentário, série de TV, mas a ficção, eu tô agora no momento pesquisando. O bichinho da ficção pegou. E investigando um próximo projeto. Dentro dessa temática do feminino, e que é o que me interessa e me move. Então já temos assunto para você voltar aqui, Mariana. Sim. Obrigadão, viu, por ter vindo. Prazer. Espero que você tenha gostado, que o papo tenha sido tranquilo. Foi maravilhoso. Então tá bom. Obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigadíssima.